Biocompatibilidade, gente, polímeros, tá aí no... Tá, vou pular aqui nessa aula porque essa parte de polímeros é a parte de resinas compostas, basicamente. Resinas, cimentos resinosos e tudo. Então isso vai mais para a aula de dentística, tá? Vocês vão ter esse conteúdo, tá? Mas não agora nesse momento, porque não vai dar tempo. Então no capítulo 7 de biocompatibilidade, são poucas questões e tal, mas vamos passar um pouco mais rápido, porque o que vai cobrar mais é material de moldagem, isso cai bastante. Biocompatibilidade. É um assunto assim, bem interessante, é um assunto que rende muita discussão, a gente pode ficar pensando muito, mas vamos direto ao que está sendo cobrado mais. Então, assim, o que diz o livro? Sucesso do material dentário vai estar relacionado a 3 fatores: propriedade do material, desenho do dispositivo dentário e a sua biocompatibilidade. O que é biocompatibilidade? Bom, definição mais simples. Biocompatibilidade é aquilo que é compatível com a vida. Vamos pensar mais além. É a capacidade que o material tem de interagir, um material externo, interagir no meio vivo sem provocar danos nesse meio. Todo tratamento, todo medicamento tem um certo efeito adverso, pode ter efeito colateral, mas o objetivo é que traga o menor efeito adverso possível, que ele interaja nesse meio sem provocar danos. Mais ainda, chegando um pouco mais profundamente nesse conceito de biocompatível. Então, a capacidade do material de não só provocar danos, mas provocar benefícios para esse meio. Então, o material mais biocompatível é aquele que é compatível com a vida, não provoca danos ou menos danos possíveis, e ainda tem um efeito benéfico dentro desse meio biológico. Tá? Então, o padrão ouro do material biocompatível é isso. Compatível com a vida, ou seja, não vai matar esse meio, ele não vai provocar muitos prejuízos e, se possível, provocando o maior benefício possível. Vamos lá. Definição geral. Capacidade de um biomaterial desempenhar a função esperada em relação, tem relação 2 vezes, a uma terapia médica ou dentária, sem desencadear qualquer efeito indesejado local ou sistêmico no receptor ou beneficiário dessa terapia. Deve produzir a resposta celular ou tecidual benéfica mais apropriada para aquela situação específica, otimizando o desempenho clínico. Então, é justamente o que a gente estava falando. Biocompatível, compatível com a vida. Idealmente, não produzir nenhum efeito de adverso. Se possível, o melhor efeito benéfico possível. Vamos lá. Objetivo do teste de biocompatibilidade. Bom, eu não posso simplesmente criar um material, desenvolver um material e lançar no mercado. Eu tenho que saber se ele é biocompatível. Então, tem testes para avaliar essa biocompatibilidade. Então, vou avaliar o risco potencial de reações adversas, o efeito indesejado que ele pode causar. Apesar assim, eu tenho o meu efeito objetivo. Tenho, esse material aqui é para curar o câncer. Mas ele cura o câncer, mas ele vai ter esse efeito adverso. Então, tem que avaliar se ele produz esse efeito adverso ou não. Pois nenhum material é livre de reações adversas de forma a proteger os pacientes e profissionais. Então, assim, até mesmo remédios simples, analgésicos, que a gente utiliza para dor de cabeça, eles podem provocar um efeito indesejado, inflamatório também, anti-inflamatório também. Então, a gente deve ter atenção na hora de estudar isso mesmo. Então, vamos lá. A FDA, que é a Food and Drugs Administration lá dos Estados Unidos, classifica o material em relação ao risco. E isso é interessante, isso pode ser cobrado, essas classificações. Classe 1, classe 2, classe 3. Classe 1, baixo risco, classe 2, moderado e classe 3, alto risco. Classe 2 e classe 3, você tem o controle geral e especial desse material, e classe 3, controle geral e pedido de aprovação pré-comercialização. Então, o que eles podem cobrar, na questão, nunca vi, mas essas classificações sempre aparecem, volta e meia, é definir, como é que é o classe 3, já vai estar lá. Classe 3, baixo risco. Não, classe 3 não é baixo risco, é alto risco. A gente tem alguns efeitos que esses medicamentos, esses biomateriais podem provocar. Efeitos locais, onde foi administrado, onde aconteceu. Efeitos sistêmicos no corpo como um todo. E a gente tem reações inflamatórias e alérgicas. Vamos lá, definição de reação inflamatória. Reação inflamatória envolve a ativação do sistema imune do hospedeiro para expulsar alguma ameaça. Pode ser resultante de um trauma, força excessiva, laceração, abrasão,
alergia ou toxicidade. E característica, edema, tem início com neutrófilos e posteriormente no estágio crônico com monócitos. Bom, a gente lembra de inflamação daqueles 5 sinais cardinais: dor, calor, rubor, tumor e perda de função. Tá? Isso também às vezes é cobrado. Então, 5 sinais cardinais: dor, calor, rubor ou perda de função. Geralmente a inflamação ela é local, é uma resposta local, tanto que a gente tem o sufixo para a inflamação it e aquele prefixo de acordo com o local que está acontecendo. Então, se eu tenho uma inflamação na gengiva, eu vou chamar de gengivite. Se eu tenho uma inflamação na polpa, eu vou chamar de pulpite. Se eu tenho uma inflamação no ouvido, otite. E aí, por aí vai. Se tem ativação do sistema imune do hospedeiro, ele reconhece aquilo como uma ameaça. Então, no começo, você tem essa produção de neutrófilos para reconhecer esse agressor. Você tem esse edema, essa circulação de sangue, essa vermelhidão, que é o rubor, justamente pela maior circulação de sangue, para reconhecer aquela agressão, para depois gerar uma resposta mais específica. Então, uma resposta um pouco mais lenta mesmo. A reação alérgica já é uma resposta mais acelerada. Alguém que tem alergia a camarão? Não? Conhece alguém que tem alergia a camarão? É muito injusto isso, né? Cara, eu falo isso. Cara, o mundo é muito injusto. Você conhece alguma pessoa que tem alergia a alface? Pô, camarão é delicioso, cara. Coitado do teu pai que não pode comer camarão. Mas o que acontece com o seu pai quando ele come camarão? Ele incha absurdamente rápido. É uma resposta assim, muito exagerada. O corpo do seu pai, o sistema dele, ele acaba absorvendo, acreditando que o camarão seja uma agressão a ele. Só que ele age de uma forma muito exagerada. Por mais que ele coma um pedacinho de camarão, ele vai inchar, a garganta pode ter edema de glote. Às vezes até perigoso para a saúde mesmo, para a vida, com risco de vida, em alguns casos, choque anafilático. Mas é uma reação muito exagerada. Às vezes pode ser precedida de uma reação inflamatória, mas é uma reação muito exagerada. Então, reações alérgicas. Os alérgicos específicos, é muito específico. Geralmente, a pessoa pode ter alergia a camarão, a um corante aqui, alguma coisinha e tal. Mas é geralmente muito específico. Alérgicos específicos são de difícil diagnóstico para o profissional de saúde. Uma reação alérgica ocorre quando o corpo reconhece uma substância como estranha, o sistema imune age rapidamente, reage rapidamente, como uma reação anafilática ou lentamente, como dermatite de contato tardia. A dermatite de contato é uma alergia, mas ela também é uma inflamação, tanto que tem o sufixo it. É uma inflamação mais lenta por definir isso aquilo como uma agressão. Outro exemplo de alergia meninas aqui, algumas de vocês têm alergia à bijuteria? É até comum. E assim, na verdade não só meninas, porque assim, homens também usam bijuterias, não da forma como vocês, mas anel, cordão, brinco, também utilizam. E aí, quando é bijuteria, quando é um material de metal de baixa qualidade, também gera um desconforto local, aquela dermatite de contato. Isso para a odontologia é interessante, é relevante, porque o metal presente na bijuteria que provoca a sua alergia é o níquel. E muitas das ligas metálicas que utiliza em prótese, em infraestrutura metálica, em prótese parcial, prótese removível, contém níquel. Então é interessante que na anamnese do nosso paciente, na hora de fazer uma prótese que contém metal, pergunta: você tem alergia à bijuteria? Porque a pessoa fala assim: tenho. Já sei que com você eu não vou usar nada com níquel. O paciente pode até não entender nada, mas pô, que bijuteria vai ter a ver com a prótese que a gente vai fazer? Eu já sei que quando mandar para o laboratório, não usa nada de níquel, meu paciente tem alergia. Não adianta, depois eu vou botar lá uma restauração, o paciente vai ter uma dermatite de contato, aquela gengiva inchada, aquele desconforto devido a essa alergia que não foi consultada antes. Tá? Observação: uma reação alérgica induz a uma resposta inflamatória. Difícil de ser diferenciado uma resposta inflamatória causada por um processo inflamatório. É aquilo, é uma alergia que gerou uma dermatite de contato. É difícil de saber se essa dermatite, por exemplo, a menina furou a orelha para botar um brinco e botou uma bijuteria. Ela não sabia que ela era alérgica.
gerou aquela dermatite. Será que aquela inflamação, tudo bem, será que aquela inflamação, aquela vermelhidão está ocorrendo pelo furo, pela agressão que foi gerada ou pela bijuteria? Às vezes é difícil clinicamente identificar. De qualquer forma, você remove e espera cicatrizar. Classificação das respostas alérgicas. Eu acho que isso já caiu em prova, mas se não me engano, foi na prova do Exército, que é aquela prova que cobra mais detalhe, né? Mais chata. Então, assim, classificação das reações alérgicas. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, tá? Eu vou passar rapidamente isso, tem tudo anotado, porque como nosso objetivo aqui é um pouco mais a Marinha, eu desconfio que isso vai ser cobrado na prova da Marinha. Mas quando vocês estiverem lendo, dá uma lida aí, porque também estou com o horário já meio corrido. Efeitos adversos e problemas de materiais. Aí é fácil da gente identificar, isso caiu numa questão já. Amálgama, ele pode provocar dermatite de contato ou sensibilização aos metais, lesão liquenoide, resposta pulpar adversa ou sensibilidade pós-operatória, sensibilidade térmica da polpa, aquilo que a gente está falando de material ser um condutor térmico, sintomas de toxicidade aguda e crônica ao mercúrio. Então, quando assim, se a gente vê alguma coisa falando de mercúrio, a gente sabe que a gente está falando de amálgama. Contém mercúrio na resina composta? Não. Tem mercúrio no nome de vidro? Não. Nas porcelanas, nas cerâmicas odontológicas? Também não. O único material restaurador que leva mercúrio é o amálgama de prata. Amálgama, na verdade, é liga metálica que contém mercúrio na composição. Efeitos adversos dos compósitos, das resinas compostas, dos cimentos resinosos. Dermatite de contato ou sensibilização aos metacrilatos, são agrupamentos metacrilatos que são uma base resinosa. Lesão liquenoide, efeitos estrogênicos do bisfenol A também só está presente nos compósitos. Citotoxicidade, efeitos sistêmicos de outros monômeros livres, ou seja, monômeros não reagidos. Por isso que é bom que a gente tenha um fotopolimerizador com uma alta potência luminosa e polimerizar por um tempo grande para não ter monômeros residuais. Substâncias liberadas, sensibilidade pós-operatória resultante de tensões de polimerização e fendas marginais. A amálgama sofre contração de polimerização? Não. E cerâmica? Também não, só compósito. Então, essas palavras-chave estão associadas aos materiais, vai ser mais fácil identificar. Metal fundido e ouro coesivo. Dermatite de contato ou sensibilização aos metais, e o primeiro que aparece aqui, níquel, cobre ou berílio também podem provocar. Lesão liquenoide. Aliás, o cobre, o cromo, na verdade, ele é muito utilizado para prevenir para aumentar a biocompatibilidade das ligas metálicas. Lesão liquenoide, sensibilidade térmica da polpa, porque a gente sabe que os metais são condutores térmicos, e efeitos sistêmicos resultantes da liberação de íons metálicos, ou seja, liberação de íons metálicos, em outras palavras, corrosão desses materiais, principalmente materiais não nobres. Cerâmicas, efeitos respiratórios resultantes da poeira de sílica. Isso não acontece tanto com o dentista, mas acontece muito com o técnico, com o ceramista, também chamado de silicose. Essa doença que acaba obstrução dos brônquios, dos pulmões, pela absorção de poeira de sílica, quando ele faz aquele desgaste. Tá? Então é importante que quando a gente faz desgaste de porcelana também, ou quando o protético também estiver trabalhando com aquilo, que ele esteja utilizando máscara e esse sistema também de sucção de ar para você manter a saúde do profissional. Então, poeira de sílica devido ao desgaste exagerado da estrutura dentária antagonista, suscetibilidade ao lascamento das margens da cerâmica de recobrimento. Tá? Outra definição de estrogenicidade, capacidade de um composto químico agir no organismo de maneira semelhante ao hormônio estrógeno. Isso aí, não sei, isso é muito difícil de cair na prova da Marinha, mas se o composto não é produzido pelo organismo, é chamado de xenoestrógeno. Vamos aqui para essa questão para ver justamente o que a gente comentou agora. TRF 2008. Dermatite de contato ou sensibilização. Calma aí, dermatite de contato pode ser amálgama, pode ser algum metal, não sei.
Sensibilização aos metacrilatos. Onde é que eu tenho metacrilato? Compósito. Lesão liquenoide, pode estar na amálgama também. Efeitos estrogênicos do bisfenol A, compósito. Citotoxicidade ou efeitos sistêmicos. Efeitos sistêmicos de outros monômeros livres, compósito. Substâncias liberadas, sensibilidade pós-operatória, resultante das tensões de polimerização e fendas marginais. Pô, gente, tá? Fácil demais. Constitui efeito colateral de que material? Letra B, let it be. Beleza?